coaching é uma coisa, como você disse, relativamente nova. Ela tem pouco mais, no Brasil, pouco mais que não chega a 15 anos. Começou dentro da área executiva, corporativa nas empresas e recentemente, mais por às vezes coincidências de pessoas que se conhecem, começou a ser aplicado dentro da educação ao ver que coaching promovia o desenvolvimento e o crescimento da pessoa e a educação, para além de formar e de dar aquela matéria que está escrita no programa, também se pretende que os professores possam ajudar na educação e no crescimento dos alunos. Então viu-se que havia algumas sinergias que poderiam ser usadas, começámos a fazer alguns workshops, a receber os testemunhos dos professores e vimos que realmente tinha um paralelo a ser usado como uma ferramenta adicional àquelas que os professores já têm para ser usadas em sala de aula. Bom, o que se traz do coaching empresarial para essa atividade agora? Então, no coaching empresarial, assim como no coaching de educação, quais são os objetivos? É fazer com que a pessoa cresça, com que ela se desenvolva, com que ela ganhe o comprometimento e a responsabilidade pelas coisas que ela faz e que com isso tenha melhores resultados, não é? E consiga atingir aquilo que ela se propôs na vida. Então, isso é semelhante e o modelo que se utiliza, enquanto no coaching corporativo eu foco exclusivamente no coaching e eu digo, quem é a pessoa? Esta pessoa é esta, ela tem estes pontos fortes e estes pontos de desenvolvimento. Ela quer isto, a organização quer que ela atinja isto. Então, destes pontos aqui, o que é que eu preciso? Ou de potenciar mais, ou de desenvolver. Às vezes eu não tenho que desenvolver tudo e eu trabalho especificamente no plano de ação para isso, exclusivamente no foco do coaching. Na questão da educação, o coaching entra como uma ferramenta adicional. Então, o professor vai ter ferramentas para poder avaliar quais são alturas em que ele pode intervir junto do aluno e, em vez de lhe dar uma resposta ou lhe dar qual é que é o caminho que ele tem que seguir, o professor vai questionar o aluno de modo a que o aluno responda e pensa, ponha os neurónios a pensar. Quem sabe ele possa construir o próprio caminho. E construir o próprio caminho, não é? Então, existem exemplos vários de situações. Por exemplo, um exemplo prático, o aluno vem e ele não fez uma prova, ou fez uma prova errada. Para além de, eventualmente, o professor dizer ao aluno, olha, aqui está errado porque você fez isto errado, ele também pode chegar ao pé do aluno e dizer assim, olha, qual é a consequência de você não ter feito o trabalho de casa? O que é que vai acontecer com a vossa retenção de matéria se vocês não fizeram os exercícios? Eu pessoalmente como professor já tenho a minha formação, vocês estão em formação. Qual é a vossa consequência? Então, começar aos pouquinhos a criar um bichinho que faça com que o aluno pense que ele também tem a sua cota parte de responsabilidade no seu crescimento. Ou seja, o professor tem que dar a matéria? Tem. Mas o aluno também tem que querer aprender. Porque se eu não quiser aprender, entra a 100 e sai a 1000. Então, e aí o professor entra mais como um líder que consegue influenciar o aluno e ganhar o comprometimento dele para ele estudar a matéria, porque ela é importante. Tira o aluno de um simples comportamento passivo, por exemplo, Isso. dentro da sala de aula. Isso. Que tipo de comportamento ele passa a ter depois? Ele vai ter um comportamento ativo e responsável pelos seus próprios resultados. Ou seja, não é o professor exclusivamente que é responsável. Hoje em dia a gente vê muitas vezes os pais e a sociedade a dizer que os professores fizeram problemas, que eles não são muito exigentes. Mas se a gente for ver, na grande maioria dos casos, as pessoas querem as coisas já feitas. E então, quando o professor vai exigir que ele faça algumas coisas, às vezes eles não gostam. Então, ele vai ter que pôr o aluno no primeiro lugar. E o aluno vai ser o ator principal daquela ação, não o professor. E o professor entra como um líder numa empresa, com os seus funcionários, não é? Como alguém que vai lá cutucar e dizer assim, olha, a tua responsabilidade é esta área, tu tens que atingir isto é o mínimo que te vai preparar melhor para garantir que tu tenhas um melhor resultado na tua vida profissional. Talvez no ambiente educacional esse problema seja um pouco mais delicado do que no mundo empresarial. A questão da disciplina, ela é um entrave. Como você trabalha isso, por exemplo? Da mesma maneira, ou seja, eu tenho que conseguir, de alguma maneira, questionar o aluno, que ele entenda que quando ele não é disciplinado em algumas das coisas que ele tem que fazer, a consequência é que ele não vai fazer, não vai atingir resultados, não vai aprender, logo, quando ele tiver face mais para a frente com uma situação pessoal ou profissional, a probabilidade de ele conseguir resolver vai ser menor do que se ele tivesse tido a disciplina de estudar, de se preparar, de planejar, de
definir o que é que ele quer da vida. Ele tem que enxergar que lá na frente, em algum momento, a moleza acaba, para dizer assim. Exatamente, e que as coisas não caem do céu. Não é? Isso é um paralelo que existe também na empresa, não é? Na empresa também acontece isso. Muitas vezes os chefes assumem as responsabilidades dos seus liderados, os liderados por um lado queixam-se, mas ficam na situação confortável, e o chefe queixa-se, mas com o ego inflado, que ele tem que fazer o trabalho todo da sua equipa. Só que isso não é bom. A ideia não é essa. Não, a ideia é que cada um tem que ficar com o seu macaquinho, não é? O chefe tem a sua responsabilidade e cada um dos membros da equipa tem a sua responsabilidade técnica específica e que tem que ser cumprida por cada um deles. Não que o chefe não ajude, mas ele tem que influenciar aqueles membros da sua equipa para que eles se comprometam e vão atrás daquilo que é necessário fazer para resolver o problema. Embora ainda novo, hoje já se tem uma visão madura do que é o trabalho de coaching aqui no Brasil? Eu acho que ainda não. Eu acho que ainda não está bem maduro, ou seja, estamos num processo. No início houve algumas pessoas que tinham estado nos Estados Unidos ou que trabalharam em empresa e que receberam isso de multinacional e começaram a trabalhar na área. Até uns 5 para uns 2 anos para trás houve assim uma explosão de pessoas porque começou a estar na moda o nome, como não tem tradução à letra, porque não existe, cria muita confusão, então estava na moda e toda a gente era coach, para além de consultor, para além de professor, para além de mentor ou o que quer que seja. E isso criou algumas coisas ruins. O resultado da empresa às vezes não foi certo, além de que denegriu a imagem de uma ferramenta que é extremamente importante. E uma falta de referência no mercado uma falta também, de referência. Eu própria às vezes tenho dificuldade quando entro num site de pessoas que dizem que fazem coaching a entender exatamente o que eles estão oferecendo, por causa dessa falta. Então, há pouco treinamento, há pouco referencial do que é o certo. Isso é um processo que está agora em crescimento. Existem várias entidades nacionais e internacionais que estão tentando criar um referenciamento que diga, olha, isto é coaching, isto não é coaching. A pessoa, para ser um bom coach, ele tem que passar por certos tipos de treinamentos e tem que ter a prática, porque não há nada que a gente não aprenda sem ser com a prática. Então, eu posso fazer um treinamento, às vezes assim, eu sou Master Coach porque fiz um treinamento de 100 horas. Eu não sou um coach mestre por ter feito um treinamento de 100 horas. Eu posso ter a teoria, mas eu, para ser um mestre, eu tenho que ter um número de horas razoável para poder dizer que eu domino a prática. Porque estamos a falar de pessoas, de conversas, de entender, de ter uma experiência executiva muitas vezes para saber que aquela pergunta que eu vou fazer àquela pessoa, eu não estou a pôr em causa a evolução de carreira dela. Então é uma profissão que eu acho que, de certa maneira, também às vezes as pessoas olham com pouca responsabilidade, porque nós estamos a trabalhar com a vida das pessoas e decisões no médio e longo prazo que vão trazer impactos para eles e para as famílias deles. Que vão afetar o futuro. Vão afetar o futuro. Então não pode ser feito de uma forma, não pode ser feito de uma forma leviana. Eu tenho que trabalhar de uma forma séria. Não vou prometer mundos e fundos, mas com certeza que eu vou garantir que a pessoa vai estar mais bem preparada para atingir os seus resultados. O que é importante para quem quer contratar esse tipo de trabalho? O que precisa enxergar, o que precisa procurar informação. na realidade? Informação, falar com o máximo de coaches possíveis, entrar na internet, entrar nas federações e buscar clientes, pessoas que já passaram pelo processo. Eu própria, quando sou abordada por pessoas que falam comigo, eu dou contactos de mais 2 ou 3 clientes, mando sites de diversas associações ou instituições que trabalham com coaching, dou contacto dos meus clientes e falo com a pessoa para criar uma empatia, mas é importante que as pessoas não vão ao primeiro que aparece. É como eu vou comprar um carro ou vou comprar um celular, a gente vai a 3 lojas para ver qual é que é melhor. Porque é que eu não faço isso quando estou falando da minha vida? Não é? Então é importante as pessoas terem o máximo de informação. Há uma referência internacional hoje, por exemplo? Há uma das maiores, se não a maior em termos de membros, é a ICF, que é a International Coach Federation. Ela já está instalada no Brasil, tem um chapter Brasil e estão a ser montados agora os capítulos regionais. Esse capítulo da ICF, da Federação Internacional de Coaching, ela não fornece serviços de treinamento. Ela é uma federação que define níveis de credenciamento, tanto para o profissional como para os cursos de treinamento que são oferecidos no mercado para as pessoas se prepararem. É um quem é quem no mercado. Exatamente, então é uma excelente maneira, porque ela define níveis de profissionalismo em termos de experiência profissional de horas de mercado, com educação continuada, ou seja, por exemplo, eu sou engenheira, fiz engenharia mecânica, eu digo sempre que sou engenheira, para toda a minha vida.
Eu, dentro do ICF, eu faço a minha credenciamento de PCC ou de Master, quem tem uma experiência de 2.500 horas. Por exemplo, só tem uma pessoa no Brasil credenciada. Há pessoas com essa experiência, mas credenciada só uma. Se essa pessoa, a cada 3 anos, não comprovar a sua experiência, não continuar a fazer educação continuada, ela perde a credencial. Isso não acontece com outros órgãos. Então, eu, quando fui começar a trabalhar com coach, fui procurar o mais rígido, e esse é o mais rígido. Eu peço a credencial aos 3 anos se eu não comprovar que continuo a trabalhar na área, continuo a dar clientes e continuo a fazer treinamento contínuo durante toda a minha vida. Bom, é um mercado de aprendizado para o futuro. Para o futuro. Num mundo que a gente vê que vai viver um eterno aprendizado, na maioria das profissões. Né? Poucas hoje podem se dar o luxo de parar de pensar o que vem à frente e de aprender o que vem à frente. Né? Na realidade o que acontece é que estão mudando as profissões, não é? Profissões que haviam antigamente deixaram de existir e estão sendo criadas novas profissões. Então, nós temos de estar preparados para sair da área de conforto e olhar como uma oportunidade essas mudanças. Então, o mundo de oportunidades, ele é gigantesco. A questão é como é que eu olho para isso. Se eu olho para isso como um problema, eu não vou conseguir agarrar o fio à meada para puxar. Se eu olhar aquilo como uma oportunidade, eu vou estar mais aberta a ver, se eu agarrar aqui, vai dar certo. Falando na questão do problema, até para não se formar uma imagem enganada a respeito, coaching não é só para resolver problema. Não, muito pelo contrário. O coaching é para pegarem pessoas que são já com um excelente potencial e torná-las ainda melhores. Porque todos nós, se você pensar no dia a dia, fazemos coisas fantásticas. Se você pensar o que você faz no dia a dia, são coisas fantásticas. Uns fazem de uma maneira, outros fazem de outra. Então é pegar nessas pessoas, criar a consciência daquilo que elas já são capazes de fazer e levá-las para o nível seguinte, subindo aqui a fasquia. Na questão da formação, como você já disse, também não é só um psicólogo de empresa. Não. Porque muitas vezes pode vir numa primeira imagem formada. Há psicólogos atuando como coach. O que é que eu acho importante da minha experiência? Nem toda a gente vai concordar comigo. Eu acho que é importante, principalmente quando trabalham corporativo, ter experiência executiva na empresa para saber do que é que se está tratando, quais são as implicações. Agora, o coaching e a terapia são bem diferentes. Eu sou engenheira, como eu disse, não é? A terapia, ela foca naquela pessoa que está à nossa frente e descobrir de onde é que ela veio, como é que ela chegou lá, para a pessoa se sentir confortável com a pessoa que ela é. O coaching, ele pega nessa pessoa e descobre quem é essa pessoa, mas foca para o futuro, assim, o que é que tu queres? Eu quero isto. Então, se tu queres isto, vais ter que abandonar o resto. E vais fazer um plano de ação para chegar cá. Então, o coaching foca no futuro, na pessoa, numa ação, no futuro. A terapia fica lá sentada a falar sobre os problemas. O que é tem em comum? Também tem em comum a empatia, a relação de confiança, porque nada disso funciona se as pessoas não confiarem umas nas outras. Porque às vezes eu, no processo de coaching, eu vou falar com o meu cliente de coisas que ele não está ou não quer. Às vezes nós vamos barrigando durante a nossa vida algumas coisas que nos são desconfortáveis porque vamos sair da área de conforto. Leva a vida nesse clima assim de véspera de feriado, né? Vamos resolver isso na volta do feriado. Exatamente. Eu entro no barco e vou corredeira abaixo e eu não saio para um helicóptero para ver onde é que está a ir. Não é? E depois às vezes eu chego a meio da minha vida e não sei o que é que me aconteceu. Ok. Hoje, no mundo acadêmico, nas escolas, se nota um crescimento acentuado aí na necessidade ou na procura da contratação do trabalho de coaching? Ainda é muito pouco. Por exemplo, aqui em Curitiba, eu sou a única pessoa que começou a trabalhar com isso. Tem algumas ONGs, eu tenho uma ONG com que trabalho que também utiliza coaching para formação de alunos e de professores, mas existe muito pouco. Tanto que existe muito poucos também trabalhos técnicos com estatísticas e isso tudo. Por exemplo, eu estou a tentar montar agora um projeto em que entre aqui, Portugal, universidades lá e cá, a gente vai fazer um paralelo de aplicação com acompanhamento formal de professores para ver os resultados das notas antes e das notas depois com os alunos. Mas realmente ainda existe muito pouco trabalho nessa área da educação. Eu acho que é gigantesco, mas ainda há pouca coisa. Ainda há muito a crescer. Há muito a crescer, muita oportunidade. Mais uma vez, obrigado pela visita. Muito obrigado, Gilberto.